Um sapo está posicionado na parte mais baixa de uma rampa que tem inclinação de 30 graus com horizontal. O sapo pretende dar um pulo a fim de alcançar o ponto da rampa mais distante de sua posição inicial. Sabendo que o sapo consegue pular com velocidade inicial de módulo igual a 36 km por hora, então 10 metros por segundo, determine a distância em metros entre o ponto do pulo e o ponto de chegada. Considere g igual a 10, tá? Então, vamos lá. Essa distância aí, ela tem que dar 20 sobre 3, né? Vamos lá. Então, a do sapo, né? Tem dois bichos aí nas duas últimas questões. Eu vou tentar fazer sem usar a parábola de segurança. A parábola de segurança, ela leva a esse cálculo um pouquinho mais rápido, né? Será que vocês fizeram usando a parábola de segurança? Não fizeram? Ou fizeram de outro jeito? Parábola de segurança? Senão eu vou ter que deduzir, né? Tudo que eu fazer aí vai acabar deduzindo a parábola de segurança, né? Não sei se eu devo abrir mão dela. Eu sei que teve um professor muito maluco de física no meu segundo colegial que passou esse problema, deixou a gente umas 2 horas lá tentando fazer e nunca explicou a parábola de segurança. Acho que ele nem resolveu o problema depois. Era muito parecido. A gente aprende mais quando a gente fica pelejando na questão, né? Não vendo necessariamente os outros fazerem. Né? Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aí. Então, a gente tem aí... Vou tentar colocar em coordenadas, né? Talvez isso ajude. Um sistema cartesiano. Uma rampa. E o bicho é um sapo, né? Eu não vou ter verde aqui, não. Vai de vermelho. Então, ele vai, né? Dar um salto aqui com certo V0, um certo ângulo com horizontal. Vou colocar com a horizontal e não com a rampa, para ver se isso fica mais fácil. E aqui é 30 graus, né? E ele vem até um ponto, a gente quer que esse ponto seja o mais distante possível da origem, né? Aqui tem um fato importante com relação às coordenadas desse ponto, né? A distância pedida, eu vou chamar de D, mas esse ângulo é 30 graus, então o cateto oposto é metade da hipotenusa, né? D sobre 2, e o cateto adjacente vai ser D raiz de 3 sobre 2, né? Tá. Então, as coordenadas desse pontinho aqui a gente tem D raiz de 3 sobre 2, né? Tem função de D, né? Tem mais ou menos. Tá aí. Pois bem. Então, o que dá para a gente fazer aí? Vou tentar brincar aqui. Fazer o seguinte, ó. Calcular o tempo que ele fica no ar.
durante o salto, usar esse tempo para achar o deslocamento horizontal e atrelar uma coisa a outra, né? Aí vai dar alguma resposta em função do θ e a gente se vira aí, né? Vamos ver se dá. Então, o que dá para fazer aqui? Direção Y. A gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. O nosso G está para baixo. Vamos usar o G igual a 10, né? Eu acho que ele falou isso já. Falou. Falou também que o módulo dessa velocidade aqui, ó, é 10 metros por segundo, né? Ele falou 36 km por hora, dá 10 metros por segundo. Então, a gente vai ter o seguinte. V igual... Será que pelo V eu vou? Não vai dar certinho? Não. Vamos fazer pelo espaço mesmo. Então, o y final menos o y inicial é igual a V0yt mais meio de at quadrado. Então, fica o final vai ser esse aqui. Então, d sobre 2. E o inicial é 0. Velocidade inicial em y vai ser cateto oposto, então vai ser seno, né? Então, V0, 10, seno de θ, aí vezes t, mais meio, aceleração menos 10, t quadrado. Então, o que a gente tem aí de interessante? Que esse d sobre 2 é igual a isso aqui. 10 seno de θ vezes t menos 5t quadrado. Por outro lado, na direção x, né? Supondo que o tempo seja esse mesmo t, né? MRU, então nós temos que o x final é igual a x inicial mais V0x vezes t. Final vai ser d raiz de 3 sobre 2, igual a x inicial é 0, a velocidade é o V0 que é 10 cosseno de θ, vezes o tempo que a gente está considerando, né? Esse t, não t qualquer, mas o t que ele demora até atingir aquele ponto, né? Então a gente tem isso aqui, ó. Uma coisa importante, a gente sabe que isso ao quadrado mais isso ao quadrado dá isso ao quadrado, né? Então, vamos lá. Se eu pegar, então, o quadrado disso aqui e o quadrado disso somar, tem que dar d, né? Então, vamos lá. Essa distância com essa aqui já vai dar o d quadrado. E eu não sei se é uma boa, mas eu vou me arriscar. Então, vamos lá. Esse cara ao quadrado dá 100 seno quadrado de θ vezes t quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 100. Seno de θ. Seno de θ. Estou com medo desse t ficando a terceira e a quarta, tá? Vamos lá, né? Pode ser que eu abandone tudo e faça pela parábola de segurança depois. Mais 25, t a quarta. Esse é o quadrado 100. Cosseno quadrado de θ vezes t quadrado. A gente observa que esse cara com esse cara aqui, né? Dá pra gente juntar. Então, ó.
Coloca o sem t quadrado em evidência, fica seno quadrado mais cosseno quadrado do mesmo θ. Ou seja, vai dar 100 t quadrado. Esse cara sobrou pra gente. E esse cara também, né? A distância ao quadrado é igual a isso. Dá, eventualmente, para colocar o t quadrado em evidência. E o 25 também. Aqui eu só resolvo, se eu quiser achar o ponto de máximo, eu teria que usar a derivada para poder, né, derivar igual a zero para achar o ponto de máximo. Só que aí eu estou usando uma ferramenta ainda mais potente do que a própria parábola de segurança. Não sei. Não pode usar delta? Será que dá para usar? Porque essa função, né? Quatro menos 4 seno de θ vezes t mais t quadrado. Não dá porque a função é do quarto grau, né? A gente não tem como calcular o vértice da função do quarto grau de maneira simples, né? A não ser que a gente ache uma fatoração para isso daqui, porque o d está ao quadrado, achar uma fatoração para isso, transformar isso talvez num trinômio quadrado perfeito também, e aí sim pode ser que a gente consiga. Seria interessante. Então, se a distância tem que ser máxima, o d quadrado tem que ser máximo. Eu vou fazer com derivada, depois a gente pega a parábola de segurança e faz. Vou chamar de f de t e vou maximizar essa função. Então, vamos lá. Vou fazer f' de t igual a zero. O que vai dar? A derivada vai ser a derivada do produto. Derivada do primeiro, cai o 2, então vai ficar 50t a primeira. Oi? Não entendi. Ah, não, eu estou derivando. Né? Então vai cair, eu estou fazendo a derivada do produto. Podia fazer aqui direto também, né? É que você está fazendo por aqui, né? Tá. Eu acho que se derivar esse que está aberto, vai ficar um pouquinho mais fácil mesmo. Então, deixa eu fazer esse aqui, que aí não envolve a derivada do produto, né? Então vai ficar assim. Vamos chamar isso aqui de f de t. A gente vai derivar isso aqui igualar a zero para tentar achar os pontos críticos, né? Então vai ficar, caiu aqui, vai ficar 200t. Vai ficar mais fácil mesmo. Menos 300 vezes o seno de θ vezes t quadrado. Aqui cai o expoente, vai dar 4 vezes 25, 100. T ao cubo, tudo isso igual a zero. Tem que resolver essa equação. Dá para dividir todo mundo por 100. Colocar o t em evidência. Aqui fica 2. Aqui vai ficar menos 3 seno de θ vezes t. E aqui vai ficar 3t ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Então, a gente precisa... t igual a zero, besteira, né? Porque t igual a zero, ele não saiu do lugar ainda, né? É a fotografia dele nesse instante. A gente está precisando que esse cara aqui, esse polinômio quadrático, seja igual a zero, né? Eu acho que ele nunca vai ser, né? Igual a zero? Será? Porque o delta vai dar negativo. Será que delta igual a zero não rola aí? Não sendo ao quadrado, menos...
eu vou escrever, eu sei que você está enxergando já. Pessoal de casa, eu vou apagar aqui a parte de cima, só para a gente poder resolver essa equação aqui, né? Então, vamos lá. Então, a gente quer que isso daí dê zero. T igual a zero não é o que a gente busca. A gente quer fazer, então, esse outro termo igual a zero, né? Então, deixa eu ver. Vou só colocar na ordem que a gente está mais acostumado. Calcular o delta. Ah, tá. Talvez eu tenha entendido o que você quis dizer agora. O que acontece? Se a gente tiver duas raízes para isso, quer dizer que haverá... Deixa eu ver. 2 instantes de encontro com a rampa permitiriam 2 ângulos θ, e eu não quero isso. Eu quero, quando a gente está na situação... aí eu tenho que voltar para a parábola de segurança, pelo menos, né, no conceito. Quando você pensa num lançamento em todas as direções, normalmente, né, 2 ângulos complementares dão o mesmo alcance. E aí, se você for fazendo com a mesma velocidade, né, o mesmo módulo de velocidade inicial para todos, você vai acabar encontrando uma envoltória, tá? Vai dar uma parábola, chamada parábola de segurança, mas eu não quero ainda falar que é uma parábola, nada disso. Eu só quero o seguinte. Se você, por exemplo, tiver um ponto aqui dentro dessa envoltória, você tem 2 ângulos θ, né? E, portanto, 2 instantes de tempo para atingir esse ponto com essas coordenadas. Mas se você tiver na situação limite, você só tem um ângulo que faz com que a gente atinja esse ponto. E se você estiver fora, você não tem ângulo nenhum, nem instante de tempo nenhum, que permita alcançar. Então, aqui é a situação de ter 2 raízes reais distintas. Aqui é uma raiz dupla, né? Delta igual a zero. E aqui delta menor que zero. Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Eu quero delta igual a zero. Vou tentar fazer esse delta igual a zero. Isso que vai ser esquisito. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, vai dar 9 seno quadrado de θ igual a 24. O problema é que está dando um número maior do que 1, né? Por isso você falou que nunca vai dar zero, né? Então, por 3 dá 8, por 3 dá 3. E aí a gente não consegue nenhum θ que dê raiz de 8 terços, porque 8 terços é maior que 1 e a raiz de 8 terços é maior que 1 também. Agora, né, não sei, talvez aqui o delta igual a zero seja só para o ângulo θ e não para o tempo, né? Eu nunca parei para fazer essa questão desse jeito. Eu sou cheio de querer inventar, né? Aliás, é assim que a gente aprende. A gente tenta uma coisa nova e nesse caso não saiu nada, não deu nada. Poxa, mas a gente sabe que vai ter uma distância máxima. Então a saída não é por aí. Esquisito. E delta maior que zero também não dá, né? Estranho. Então, ó, eu vou abrir mão disso aqui. E depois vou pensar conceitualmente o que está errado em fazer isso. A derivada não está errada. O que está errado aí na brincadeira deve ser a questão de considerar o tempo ali junto com o θ, né? Talvez eu devesse isolar o seno de θ em função do t, não sei, e da distância. Mas enfim, eu vou fazer o seguinte, abandonando isso,
eu vou fazer a parábola de segurança mesmo. E como é que é a equação da parábola de segurança? O y da parábola de segurança é igual ao v0 ao quadrado. Isso aí a gente deduziu numa aula aí na lousa mágica, né? Menos g sobre 2v0 quadrado. Se você não assistiu essa aula ainda, né, você de casa, dá uma olhadinha lá, eu faço uma dedução bonitinha até, tá? É, tradicional, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente tem os valores. Tem esse cara que a gente vai colocar d sobre 2. Esse cara que foi dado igual a 10. O g também foi dado igual a 10. Aqui, 10. Aqui, 2 vezes 100, né? E aqui, d raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, vamos lá. D sobre 2 igual. 100 dividido por 20 vai dar 5. Aqui dá 10 dividido... Bom, simplifica aqui, né? Então, vai dar 1 sobre 20, que multiplica o quadrado disso, que é d quadrado, vezes 3 sobre 4. Deu uma equaçãozinha do segundo grau, né? Dá uma preguiça, né? Vamos lá. D sobre 2 igual a 5. Vamos arrumar isso aqui. 3d quadrado sobre 80. Multiplica tudo por 80, vai dar 40d. 400. E aqui vai dar menos 3d quadrado. Então, a equação ficou 3d quadrado mais 40d menos 400 igual a 0. D quadrado menos 4ac C 1.600 mais 4.800. 12 vezes 4, 48, isso. Então, olha que coisa linda, né? 6.400 é um quadrado perfeito, né? Então, a raiz de delta é 80. Então, nós temos que o nosso D é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Então, D vai ser 20 mais ou menos 40 sobre 3. Tem uma resposta negativa que não serve, então a única que é possível é 60 sobre 3, 20. Eu posso ter comido bola, porque eu tenho uma resposta aqui que dava 20 sobre 3. Deixa eu ver. Estou vindo. 300, 400 sobre 9. Ué. Porque ali, ó, tu dividiu ali no final, ó, dividiu por 2, mas tu esqueceu o sinal. Ali, ó, menos 40 para mais 20. Obrigado, salvou. Fala bobagem aqui de leve. Olha, faz tudo certo. Uma bobagemzinha dessas, né? Então, por isso que a gente tem que fazer com calma, né? Você vê, eu estava um pouquinho mais acelerado, falando, tá beleza, tá fácil, vamos embora. E esse tá fácil, ele é perigoso no dia do vestibular, né? A gente tem que, se bem que no dia a gente está com mais adrenalina, a atenção funciona melhor. Que seja adrenalina, tá? Então você tem que, se você sentir frio na barriga para fazer a prova, você está no caminho certo. Não que não sentir seja ruim, mas se sentir o frio na barriga, você vai fazer aquilo com garra,
Só não deixa virar nervosismo. Deixa aquilo virar uma coisa assim, todo meio da selva na caça aqui, né? É o famoso sebo nas canelas. Então a brincadeira vai dar, ó, daria menos 60 sobre 3, que não convém, e mais 20 sobre 3, que é justamente a resposta, tá? Sem a parábola de segurança fica muito complicado de encontrar isso aí.